Ei, som. Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Mais uma vez uma bênção, um privilégio, uma alegria, podemos estar reunidos aqui como a igreja do Senhor, para adorar o nosso Deus, para buscar a sua presença, para juntos meditarmos a sua palavra e também para estarmos juntos, rever cada um dos nossos irmãos com quem caminhamos, com quem vivemos nessa geração. E ontem eu estava ouvindo uma live do Ministério Koinonia, eu até botei no grupo da igreja, para aqueles irmãos que quisessem acompanhar, e cada canção que nós íamos cantando, canções antigas, cânticos espirituais, quando começou esse trabalho de cânticos com instrumentos, até então na igreja era muito órgão só, e aí eu botei no grupo de irmãos da minha juventude, e são músicas que marcaram a nossa vida, na adoração ao Senhor, na gratidão ao nosso Deus. Eu te convido, meu irmão, a abrir a sua Bíblia no Salmo 84, nesse momento de saudação, nesse momento de nos chegarmos à presença do Senhor. Saudades do templo, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou a casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Nós estamos então na presença do Senhor. Eu encontrei os teus altares. Feche os seus olhos, fale com o Pai agora, na presença dEle, na tua presença, Senhor. Eu encontrei os teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Esteja agora adorando o Senhor, esteja se achegando à presença do Senhor. Estejamos, irmãos, em oração silenciosa. A nossa irmã Esther estará nos elevando ao Senhor em cânticos espirituais, como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Boa noite, igreja. É um prazer, realmente estar na casa do Senhor. Como é bom estar aqui, como é bom rever os irmãos. E nós vamos estar cantando uma música que diz: a Ele a glória. E o momento do louvor, o momento dos cânticos espirituais, é um momento em que você pode estar colocando tudo diante do Senhor, Não é para passar o tempo do culto, não. O louvor ao Senhor é algo bíblico, é algo muito importante. O pastor pregou domingo passado no Salmo 81 e falava sobre isso. Cantem, toquem, hinos de alegria ao Senhor. Então, a gente precisa realmente voltar a louvar ao Senhor. A gente precisa realmente abrir os nossos lábios e cantar e leivar. E essa semana eu estava lendo em 2 Crônicas 20. Se os irmãos puderem em casa, leiam esse texto todo. É um texto muito lindo. E o que aconteceu nesse texto foi que o povo de Judá, ele foi atacado pelos amonitas, pelos moabitas e pelos edomitas.
E era um exército enorme. E o rei Josafá ficou com muito medo daquele exército. E ele até orou, o Senhor, ele fez uma oração muito bonita, falando, quando nós saímos da terra do Egito, nós não entramos na terra, nós não conquistamos aquele povo, nós passamos por fora, e agora eles nos tratam assim, né? Então, o rei Josafá orou ao Senhor pedindo socorro, e deu ordem ao povo para que jejuasse, para saber o que eles iriam fazer, né, com aquele exército tão grande que poderia destruir Judá. E foi algo tão interessante, tão lindo que aconteceu. Depois os irmãos leiam toda a história, né? Que vale a pena, né, a gente se aprofundar um pouco mais. Aí houve essa oração, um profeta falou em nome do Senhor. E depois de consultar o povo, Josafá ordenou que alguns cantores vestissem roupas sagradas e marchassem à frente do exército, louvando a Deus. Eu nunca vi nenhuma batalha os levitas à frente do exército, né? Acho que só nesse momento, né? Os levitas não iam para a guerra, né? Então, Josafá pediu que os cantores fossem à frente do exército, e cantando assim: louvem a Deus o Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Logo que começaram a cantar, o Senhor Deus causou confusão entre os moabitas, os amonitas e os edomitas, e eles foram todos derrotados. Eles não precisaram nem lutar, eles lutaram entre si. Porque Deus falou que a guerra não era contra Judá, era contra ele. Então, nesse momento, quando você estiver aqui louvando, adorando ao Senhor, coloque as suas guerras diante dele. Louve ao Senhor. Peça ao Senhor que Ele vença as nossas batalhas, que Ele vença as nossas guerras. E como é bom louvar ao Senhor. O exército de Josafá venceu aquela guerra que seria tão difícil, não seria possível, né? Mas adorando ao Senhor. Então, que esse momento seja realmente um momento que os irmãos, não só aqui, mas em casa também. É tão bom. Agora está mais difícil a gente ouvir os vizinhos colocando música, né? Às vezes a gente ouvia alguns vizinhos colocando música e a gente cantava junto. Agora está tão difícil. Eu, pelo menos, não tenho escutado. Então, que a gente possa retornar a esse louvor, a essa adoração ao Senhor. E que nesse momento, enquanto você estiver cantando a Ele a glória, o que você tiver no seu coração, né, as suas guerras, as suas batalhas, coloque diante do Senhor. Coloque, exalte, adore ao Senhor, para que as suas batalhas possam ser vencidas, em nome de Jesus. Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente de Deus, não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. A Ele a glória. Glória
Ó profundidade, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente de Deus, não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. A Ele é glória, a Ele é glória eternamente. Vamos nos colocar de pé, e a próxima música que nós vamos cantar com bastante alegria, com as nossas palmas, é Eu Quero Te Obedecer. E hoje na escola dominical nós estávamos falando, né, sobre o arrependimento. Né? Muitas vezes a gente está na igreja, né? Quantas pessoas estão na igreja, mas estão vivendo uma vida lá de trás, lá do velho homem. Né? Então, que realmente a gente possa ter os mandamentos do Senhor como mel. Os seus mandamentos são mais doces do que o mel. Né? Os mandamentos do Senhor são vida para nós. Então, que a gente possa realmente ter esse desejo de obedecer ao Senhor. Somos novas criaturas, tudo se faz novo em Cristo. Nova criatura sou, teu sangue me lavou. Aleluia. Tenho vestes de louvor, tua vida restaurou. Me tira do vale de ossos secos, me leva a pastos verdejantes. Quero te obedecer, teus mandamentos são mais doces do que o mel. Quero te obedecer, tua palavra
obedecer. Eu quero te obedecer. Teus mandamentos são mais doces do que o mel. Eu quero te obedecer, tua palavra me leva à tua vontade. Tua palavra me leva à tua vontade. é através da tua palavra. Tua palavra me leva à tua vontade. Aleluia. Vamos cantar o hino Castelo Forte é o nosso Deus. Ele é a nossa fortaleza, né? Em meio a um governo tão confuso, né? Em meio a tantas coisas que se ouve numa semana, né? De um 7 de setembro, e a gente não, às vezes nem entende o que está acontecendo, mas o Senhor sabe. E Ele é o nosso castelo, Ele é o nosso refúgio. Não coloque a sua esperança, não coloque a sua confiança em homem algum, somente no Senhor. O homem, ele erra, ele peca, ele nos decepciona, mas o nosso castelo forte, a nossa segurança é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás. Com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos de perder família, bens, prazer, se tudo acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Amém? Amém. A próxima canção, os irmãos quiserem se assentar, os que quiserem continuar de pé, fiquem à vontade. Dá-me um coração igual ao teu. Da última vez que nós cantamos essa canção,
eu falei que o coração é algo, quando a gente fala, só nos traz coisas boas, mas que o coração ele é enganoso, né? É perverso. E o que é ter um coração igual ao de Jesus? Isso é algo muito difícil. Essa música é muito linda, mas é muito difícil para viver. É muito difícil como cristãos hoje em dia, nós realmente vivermos a palavra do Senhor. E algumas palavras de Jesus, como se te baterem num lado da face, que é para você dar a outra, né? Para você não querer se vingar, né, daquele que te ofendeu, né? Se te pedirem a capa, né, que é para dar também a túnica, né, ou vice-versa, são coisas difíceis, né? Quem olhando como seres humanos, como que a gente vai conseguir isso? Se alguém te pedir para caminhar 1 milha, vai com ele 2, né? Então fazer o bem a quem está fazendo mal, a amar e a orar pelos nossos inimigos, a frutificar como cristãos. Ser cristão e não dar fruto nenhum, talvez seja mais fácil, mas aí somos cristãos, realmente. Como pedir um coração igual ao do Senhor? Quando a gente pede um coração igual ao do Senhor, a gente precisa estar disposto a morrer para as nossas vontades, a morrer para a nossa personalidade, que às vezes é uma personalidade difícil e que precisa ser controlada, né? E a gente precisa pedir ao Espírito Santo os frutos, né? Então que essa canção seja uma oração para que a gente possa realmente ser uma igreja viva dentro da nossa casa, lá fora, né? E que a gente realmente possa amar o nosso irmão, perdoar. Como é difícil, como tem sido difícil. A gente estava comentando lá em casa sobre situações que na família da minha mãe tem acontecido, sobre falta de perdão e de doenças sérias e de cristãos que sabem que precisam perdoar porque a palavra do Senhor diz isso e a gente não abre o nosso coração, né, de forma que o Senhor sabe, Senhor, eu não consigo perdoar, me ajuda. O Senhor conhece todas as coisas, Ele conhece as nossas fraquezas. A gente precisa ser sincero com o Senhor. O meu pecado é esse, me ajuda a sair, a me livrar disso. Vamos ser sinceros com o Senhor, para termos realmente um coração que agrade ao Senhor. A igreja precisa disso, nós precisamos disso, né? Então que essa música realmente seja uma oração, para que o Espírito Santo realmente habite em nós e faça diferença na nossa vida como cristão, senão não há o porquê de se dizer eu sou cristão. Essa semana eu peguei um Uber e tinha uma Bíblia lá, e aquilo me chamou a atenção. Eu falei, é do Senhor ou alguém esqueceu? Aí ele falou assim, não é minha. Eu falei, o senhor gosta de ler? Ele ficou assim, eu só li umas 3 vezes, mas eu gosto de ouvir. Mas a gente precisa mais, porque as pessoas estão tão assim. Ele foi falando, eu senti uma dor no coração dele como um ser humano. Eu falei assim, então leia os evangelhos, tudo que a gente precisa está ali. Tudo que você precisa está aí do seu lado, é só você abrir e ler. Mas nós precisamos fazer diferença. Nós, como cristãos, precisamos estar dispostos a amar. E para a gente amar, a gente precisa também deixar um pouco de nós, né? A gente tem vivido num mundo muito egoísta. E então peça ao Senhor que realmente a gente possa ser, a nossa igreja possa ser uma igreja que ame. Não só os que estão aqui, mas também os que estão lá fora. E todos aqueles que o Senhor colocar no seu caminho. Ame, mostre realmente quem Jesus é. Não o Jesus da religião, mas o Jesus da Bíblia. O Jesus da palavra verdadeira. O Jesus que você diz que conhece, que eu digo que conheço. E Ele tem que fazer diferença na nossa vida. Amém?
de mim nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. amém, amém. Assentai-vos, irmãos. Nós vamos ter aquele momento nosso com Deus, né? Aquele momento seu com o Pai, momento de oração, momento de busca, de agradecimento, de gratidão. É o teu momento com o Pai agora. Esteja orando, esteja colocando para Ele as suas necessidades, né? Eu sei que se todos nós fôssemos falar aqui, nós trazemos dentro de nós tantas preocupações, tantas pessoas, tantas famílias que estão precisando hoje da bênção de Deus, do milagre do Senhor. Então, nesse momento, coloque para o Pai o seu pedido de oração, o seu agradecimento, a sua necessidade, né? Também pessoal como filho. Vamos estar agora diante do nosso Pai, em comunhão com Ele, abrindo o nosso coração
para o Senhor nesse momento. Após alguns minutos de oração silenciosa, convidamos a nossa irmã Esther, que esteja nos dirigindo ao Senhor em uma oração em voz audível. Pai querido, Pai amado, nós te adoramos neste lugar, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor se faz presente aqui. Te agradeço, ó Deus, pela vida de cada irmão que está aqui hoje, de cada pessoa que entrou aqui hoje, ó Deus, para te adorar, para te buscar, para conhecer mais de Ti. Aqueles, ó Deus, que estão em casa também, ó Deus, assistindo o culto, prestando culto a Ti, ó Deus. Que o Senhor visite a cada lar, visite a cada pessoa, ó Deus, que assiste ao nosso culto, ó Pai. Que elas possam ser tocadas por Ti, Deus. Aquelas que ainda não têm a Ti como Salvador, que venham a Te buscar. Fortalece a fé daqueles que estão fracos, ó Deus. Eu te peço em nome de Jesus. Te peço, ó Deus, também pela nossa igreja, ó Deus, por todos os pedidos, ó Deus, que foram feitos aqui hoje, de manhã, que são feitos na terça-feira. Ó Deus, Tu conheces o coração de cada pessoa que está aqui. Tu conheces, ó Deus, quantos enfermos, ó Deus, os Teus filhos estão aqui colocando diante do Senhor, que precisam da Tua intervenção. Ó Deus, em nome de Jesus, nós cremos no milagre, nós cremos na Tua cura e nós cremos na Tua soberania. Visita, ó Deus, cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Eu lhe peço, ó Deus, que o Senhor cure segundo a Tua vontade, que Tu traga, ó Deus, conforto para aqueles que estão enlutados. Ó Deus, em nome de Jesus, conforta, fortalece, ó Deus, a cada coração. Senhor, aqueles que estão com alguma dúvida, que estão com alguma tristeza, ó Deus, que estão precisando colocar algo diante do Senhor. Ó Deus, eu te peço que o Teu Santo Espírito visite, ó Deus, neste momento. Ó Senhor, traz, ó Deus, a cada um deles, nessas mentes, ó Deus, traz o esclarecimento vindo do Senhor, em nome de Jesus. Não deixe, ó Deus, que o inimigo venha trazer dúvidas, não deixe que o inimigo, ó Deus, venha colocar nas nossas mentes, ó Deus, aquilo que não pertence ao Senhor. Fortalece a nossa fé, ó Deus, ponha um guarda à nossa mente, para que a nossa mente, ó Deus, esteja somente firmada em Ti, Senhor. Fortalece a Tua igreja em nome de Jesus, aviva a Tua obra, Senhor, eu lhe peço. Fortalece o pastor, a sua família, guarda, ó Deus, livra de todo o mal, ó Pai. Eu te agradeço, ó Deus, porque o Teu Filho Jesus entregou a sua vida por nós, e em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. E se tem alguém aqui que ainda não te aceitou como Salvador, que este seja o momento, que este seja o maior milagre, ó Deus, na vida dessa pessoa. Visita, ó Deus, a cada um aqui, e que os pedidos que aqui foram feitos, ó Deus, de emprego, de portas que se abram, ó Deus, pedidos financeiros, pedidos, ó Deus, de cura emocional, física, ó Deus, eu peço que o Senhor atenda segundo a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Irmãos, um ato de gratidão, vamos entoar o hino 62. Enquanto entoamos esse hino, os irmãos que trouxeram os seus dízimos e as suas ofertas estarão também agora consagrando ao Senhor. Vamos todos nos colocar de pé e dar graças ao Senhor por tudo que Ele nos deu. Em primeiro lugar, a nossa salvação em Jesus Cristo. E aqueles irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas estarão agora consagrando ao Senhor. Graças te dou por tudo que me deste. Primeiro a salvação em meu Jesus. Graças te dou por tudo que fizeste. Por este pecador salvo na cruz. Graças, mil graças a ti, meu Salvador.
e do meu lar que alegra o meu viver. A correção paterna quando falho, provando teu amor pelo meu ser. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, pão de cada dia, a água que alivia a sede dura, e o sol que aquece a pobre gente feia. São bênçãos que enchem a terra de fartura. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Eu te agradeço, ó Pai, os meus amigos e os inimigos também te agradeço. Sou grato por vitórias em perigos e outras bênçãos que eu não mereço. Graças, graças, mil graças a ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por teu precioso amor. Assentai-vos, irmãos, assentai-vos. Pai, nós te damos graças por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, porque o Senhor nos tem, Pai, sustentado, Senhor. E aqui, ó Pai, foram consagrados os dízimos, as ofertas dos teus servos, dos teus filhos, como um sacrifício agradável de gratidão ao Senhor, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor continue a abençoar e que todas as tuas promessas, ó Pai, para aqueles que contribuem com os dízimos na tua casa, na casa do tesouro, que o Senhor esteja, ó Pai, abençoando poderosamente a cada um dos irmãos. E também, ó Pai, que esses recursos aqui financeiros, ó Pai, sejam usados para o crescimento do teu reino, para o socorro das pessoas necessitadas e para o sustento da tua casa e da tua obra, Pai. Ó Deus, abençoe, aqui oramos também pelos missionários espalhados, ó Pai, por todo o nosso Brasil, por todo o mundo, missionários, ó Deus, que vão a lugares onde não há pregação do Evangelho, que o Senhor esteja capacitando cada um deles, Pai, aonde estiverem, para pregar com poder e ousadia a Tua mensagem. E todos nós aqui, Pai, que somos missionários na nossa cidade de Nova Friburgo, que o Senhor também use cada um de nós, aonde estivermos, porque todos nós aqui temos a missão de propagar o teu evangelho, ó Pai, e de ver multiplicação, como aqui vemos irmãos que foram alcançados pelo evangelho e hoje já estão trazendo outras pessoas para ouvir os teus ensinamentos, a tua história, a tua palavra, a tua salvação. Ó Deus, usa-nos aonde nós andarmos para sermos, ó Pai, testemunhas de Jesus, cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus oramos. Amém, ó Pai. Amém. Abra sua Bíblia, meu irmão, em João 18, a partir do versículo 33. João 18, a partir do versículo 33. Ao versículo 38. Convido os irmãos a nos colocarmos de pé para essa leitura da palavra do Senhor. João capítulo 18, do versículo 33 ao versículo 38, continuando a nossa leitura
detalhada e pensando cada um desses momentos da última semana do sacrifício do nosso Senhor Jesus. João 18, 33 a 38. Pai, mais uma vez rogamos, fala conosco através da Tua palavra, Senhor. E que o Teu Espírito Santo tanto esteja aqui, Senhor, me usando no que falar à Tua igreja, como também, ó Deus, abrindo os ouvidos de cada irmão para o ouvir a Tua voz, ó Pai, e para que possamos receber a Tua palavra e aprender a cada dia com a Tua palavra. Oramos gratos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pilatos entrou novamente no pretório e chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: esta pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Pilatos respondeu: por acaso eu sou judeu? A sua própria gente, os principais sacerdotes, é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos então perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que eu sou rei? Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo o que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos perguntou: o que é a verdade? Até esse texto, irmãos. Assentai-vos, assentai-vos. Depois, os irmãos, nós já aprendemos aqui, alguns irmãos já falaram: pastor, eu não sabia o que era o pretório, né? Pretório, a residência do governador do Império Romano. Lembrando mais uma vez, Israel estava sendo dominada pelo Império Romano, e dentro ali de Jerusalém havia a residência oficial do governador do Império Romano, que era o representante do Império Romano ali dentro da nação de Israel. Nós falamos a semana passada sobre as acusações que se fazia com respeito ao Senhor Jesus. Hoje nós vamos olhar nesse texto e pensar como tratar as acusações antes de tomar qualquer decisão. Qual atitude a tomarmos quando alguém chega com a gente com acusação contra alguém? Nós falamos aqui um irmão acusando o outro, em qualquer área da nossa vida. Como nós vamos tratar? O que Pilatos vai ensinar para a gente aqui nesse texto? E ele vai ensinar para a gente até coisas interessantes que Jesus mesmo nos ensinou. A primeira coisa que Pilatos vai nos ensinar aqui é que até então ele estava ali com os discípulos, com aqueles que estavam acusando o Senhor, mas Pilatos vai tomar uma decisão interessante aqui nesse texto. Ele vai chamar Jesus para uma conversa particular com Jesus. Ele vai querer ouvir pessoalmente ao Senhor. Não no meio daquela confusão, daquelas acusações, mas ele vai querer ter um momento pessoal. Diz aqui o texto que nós acabamos de ler: Pilatos então entrou novamente no pretório e chamou Jesus. Agora era o momento dele estar sozinho com o Senhor. Todo momento e toda atitude, toda situação que nós vivenciamos de alguma acusação, a primeira coisa que nós precisamos de fazer é ouvir, até mesmo isoladamente, aquela pessoa que está sendo acusada.
Sem aquele grito, sem aquela confusão de todo mundo ao redor, Pilatos tomou uma atitude sábia. Ele chamou Jesus e teve uma conversa particular com Jesus. Irmãos, se nós aprendermos isso, porque essa atitude é uma atitude até mesmo que Jesus nos ensina. Ele vai falar, quando qualquer irmão nosso for pego em alguma falta, ou nós tivermos algum problema com um irmão, Jesus vai nos ensinar como tratar uma situação dessa. E Jesus fala, vai você e chama o seu irmão e conversa com ele, você sozinho em particular. Abra lá sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Jesus nos traz esse ensinamento, que na verdade é um ensinamento lógico, mas muitas vezes não é prático. Nós até sabemos que é uma realidade, mas às vezes não praticamos. Mateus capítulo 18, no versículo 15. Como tratar um irmão que peca ou que tem alguma falta? Se o seu irmão pecar contra você, vá, repreenda-o em particular. E se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não te ouvir, leve ainda com você uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha um assunto para a igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como um gentil e como um publicano. O primeiro ensino de Jesus aqui é justamente o que Pilatos vai fazer. E é interessante que Pilatos era um governador e ele não tinha nem ouvido os ensinos de Jesus. Provavelmente não. Mas ele toma uma atitude lógica. Antes de ouvir aquelas acusações e os gritos das pessoas, a melhor coisa que você tem a fazer é chamar a pessoa que recebeu a acusação, a quem que foi acusada, e fazer os seus questionamentos com ele em particular. Provavelmente, irmãos, com uma atitude como essa, você vai resolver um monte de problema. Às vezes coisas que foram mal entendidos, que às vezes um ouviu, já está passando aquilo para o outro de uma maneira, talvez até mal intencionada. Se você não der direto ouvidos ao que está se falando, mas se você for ao encontro daquele irmão ou daquela pessoa que está sendo acusada, e te ter uma conversa com ela, muitas coisas poderão ser resolvidas, sem às vezes problemas ainda maiores. Então, a primeira atitude que nós aprendemos nesse texto é: tire as suas dúvidas pessoalmente, né? E Jesus nos ensina isso lá em Mateus capítulo 18, versículo 15. Segunda coisa que nós olhamos aqui nesse texto, no versículo 34, é que quando Jesus responde a Pilatos, ele faz uma colocação aqui muito interessante. Ele faz até uma outra pergunta. Essa pergunta vem do Senhor mesmo. Jesus muito educado com Pilatos, porque Pilatos era uma autoridade, e Jesus chama Pilatos de Senhor. Olha que coisa interessante, aquele que é o Rei dos Reis, aquele que é o Senhor dos Senhores, ele tem uma postura respeitosa diante de Pilatos. Quem era Pilatos? Pilatos ali a pouco ia ser esquecido, o reino dele, a autoridade dele daqui a pouco ia passar. Mas olha a atitude humilde de Jesus, olha a atitude do Senhor. Ele fala com Pilatos e chama o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, chama Pilatos de Senhor. Essa pergunta vem do Senhor mesmo, ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? A segunda coisa que nós aprendemos aqui é: não se baseie nas opiniões dos outros. Pilatos até então, ele estava apenas se baseando nas ideias que haviam sido passadas para eles. Toda decisão nossa a ser tomada não pode ser baseada na opinião dos outros.
E nós facilmente, e Pilatos foi sábio aqui nesse texto. Ele não quis tomar nenhuma decisão baseado apenas naquilo que as outras pessoas haviam falado de Jesus para ele. Mas ele queria saber realmente, né? Jesus vai perguntar a ele: o que você está me perguntando? Isso vem da sua própria mente? Ou os outros que falaram isso a meu respeito? A grande acusação que eles levavam a respeito de Jesus para Pilatos é que Jesus, ele se intitulava rei. E por esse motivo ele se tornava uma ameaça para o governador. Então era essa a argumentação que eles queriam levar aqui a Pilatos. Olha, ele está sendo para você, ele está se colocando para você como uma ameaça. Ele está dizendo que ele é o rei. Mas Jesus chega para ele e pergunta: essa pergunta que você me faz, ela vem da sua própria ideia, da sua própria mente? Ou foram outros que colocaram essa ideia a meu respeito sobre o Senhor? É muito comum a gente sempre passar para as pessoas as ideias que nós temos dos outros. Eu vou te apresentar fulano. Aí às vezes já fala assim: eu acho fulano uma pessoa. Aí você já dá a sua ideia daquela pessoa para outra pessoa. Isso é muito comum. Você tem que conhecer fulano de tal. É uma pessoa assim, assim, assim. E quase sempre quando alguém chega para ter um contato com você, ela já tem alguma ideia anterior de alguém que já passou aquela ideia para ela. Pilatos, ele não queria apenas andar de acordo com as opiniões das pessoas a respeito de Jesus. Ele queria saber pessoalmente de Jesus sobre essa questão que estava sendo colocada. Por isso que ele faz aqui a pergunta: você é rei dos judeus? Então, em primeiro lugar, tire suas dúvidas pessoalmente. Em segundo lugar, não se baseie em opiniões dos outros. Vai procurar e tirar as suas próprias conclusões. Foi justamente o que Jesus fala aqui com Pilatos. Em terceiro lugar, ele faz então perguntas ao Senhor objetivas. Ele faz uma pergunta clara ao Senhor. Antes ele responde assim: por acaso eu sou judeu? A sua própria gente, os principais sacerdotes, é que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Ele faz uma pergunta totalmente objetiva. Ele fala: olha, quem entregou você a mim foram os seus. Foram os judeus, os principais, os fariseus. Foi eles que te entregaram a mim. E eu só quero saber uma coisa de você: o que você realmente fez que está levando eles a te entregarem a mim? Depois a gente vai continuar essa meditação, que vê que a situação toda foi muito complicada. E Jesus então faz uma resposta muito interessante. E uma resposta da mais pura e plena realidade. Uma resposta que é muito importante também para nós aqui. Jesus diz: olha, Pilatos, o meu reino não é um reino deste mundo. Jesus agora vai esclarecer. E Jesus, ele é muito claro com Pilatos. Eu creio que Jesus podia até imaginar assim: você está indo pelas informações dos outros que estão dizendo que eu sou rei. Jesus fala: é verdade. É verdade, mas o que Jesus vai dizer para ele? Mas isso não tem nenhuma ameaça a você. Porque o meu reino, Jesus vai dizer, o meu reino não é um reino deste mundo. Não é um reino semelhante ao seu. O reino de Jesus, e realmente ele veio trazer a nós, e nós hoje estamos sentados aqui, e temos que ter sempre esta noção muito clara,
Como a irmã Esther acabou de falar agora há pouco, nós estamos aqui, nós somos brasileiros, nós convivemos com os problemas dessa realidade, mas nós também sabemos que nós não somos deste mundo. A semelhança de Jesus, ele vai dizer: olha, o meu reino, Pilatos, não é desse mundo não. O que eu vim trazer aqui, você não se sinta ameaçado pela palavra deles, porque na verdade, apesar dele chamar Pilatos do Senhor, Pilatos estava falando ali com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores. Ele vai dizer: Pilatos, o meu reino não é, o que eu vim fazer aqui não é uma coisa deste mundo, é algo muito além desta realidade. Porque o reino de Jesus, ele não é um reino que se limita a nenhum espaço geográfico. O que Jesus veio trazer, o reino que ele veio trazer, e que nós somos cidadãos desse reino, e a coisa mais importante que temos é sempre ter noção disso, porque essa noção renova a nossa vida como servos de Jesus. Assim como o nosso Senhor disse, o meu reino não é deste mundo, nós também devemos ter nos nossos lábios as mesmas palavras. Olha, o reino que eu faço parte não é desse mundo. Acima de tudo, nós fazemos parte do reino de Jesus. Hoje o assunto da escola dominical foi justamente esse, né? Aqueles que pertencem ao reino do Senhor. Quem são aqueles que pertencem ao reino do Senhor? Essa é a pergunta. Em todo o mundo, em todos os lugares, quem são aqueles que hoje pertencem ao reino do Senhor em todas as nações? Porque é muito bom saber que nós estamos aqui adorando o Senhor, mas tem milhões, talvez bilhões de pessoas no mundo que estão fazendo a mesma coisa que nós. Sabe por quê? Porque o reino nosso também não é o reino desse mundo. Por que nós nos encontramos dominicalmente na igreja, em adoração, reunidos? Por que isso? Porque essa entrega, porque esse tributo? Porque o nosso reino não é deste mundo. A nossa expectativa, ela não está ligada unicamente a esse tempo e a esse mundo. Nós fazemos parte do reino de Jesus. E ele mesmo declarou aqui para Pilatos: olha, querido, o meu reino não é desse mundo, pode ficar despreocupado. Eu vim fazer aqui algo completamente diferente. O Senhor veio trazer a nós o reino de Deus, o reino do Pai, o reino do Senhor. E aí Jesus faz uma consideração aqui interessante: se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros, os meus servos, se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas os próprios discípulos que andavam com Jesus agora, no momento em que as coisas estavam ficando difíceis, a caminhada estava ficando difícil, muitos deles já tinham sumido. Ele fala: se o meu reino fosse desse mundo, eu teria um exército, igual você tem, e que daria a você todo o recurso, toda a condição, toda a guarda. Se o meu reino fosse desse mundo igual ao seu, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. O reino de Jesus, ele está hoje aqui, nesse lugar. Porque o reino de Jesus é em todo o coração que o recebe, como o seu rei e o seu Senhor. Acima dos nossos governantes, acima das nossas autoridades humanas, nós sabemos que quem domina a nossa vida e a quem nós devemos toda obediência é a Jesus Cristo, acima de qualquer outra coisa. São sobre essas pessoas que Jesus reina. Nós acabamos de falar agora e cantar algo agora,
que é muito bonito às vezes de ser cantado, e hoje nós falamos sobre isso, e as pessoas gostam muito do Jesus Salvador. É muito gostoso ouvir as mensagens do Jesus Salvador. É aquele que veio me dar, aquele que veio me ofertar, aquele que veio me dar salvação, aquele que veio me dar tudo que eu preciso. Mas nós temos muita dificuldade de servir ao Jesus Rei e Senhor das nossas vidas. Nós cantamos: Senhor, quero te obedecer. Eu quero obedecer ao Senhor. Não é à toa que Jesus fala, no último dia, muitos virão dizer: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos sinais e prodígios, em teu nome expelimos demônios, pessoas foram curadas, pessoas que conheciam o nome de Jesus. E Jesus disse: eu direi a vocês, naquele tempo: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque vocês não faziam a vontade do meu Pai. Então o reino de Jesus, ele é vivido na vida daquelas pessoas que sim, declaramos que ele é o nosso Salvador, mas também declaramos que ele é o nosso Senhor. E o que demonstra que Jesus é o nosso Senhor? É quando nós cantamos o que nós cantamos aqui agora há pouco: quero te obedecer. Obedecer a tua vontade, obedecer o teu querer para a minha vida. E em que momento que você vai deixar de obedecer uma autoridade? Essa é uma pergunta muito séria, né? Em que momento eu devo deixar de obedecer uma autoridade secular? A partir do momento que aquela autoridade exige de mim algo que vai contra o que Jesus quer de mim, eu tenho que tomar uma posição. Se uma autoridade me manda fazer algo que desagrada a Jesus, porque, meus irmãos, as leis, elas estão mudando o tempo inteiro. As leis do nosso país, as leis do mundo. E quando existe uma lei numa nação, mas se aquela lei daquela nação vá de acordo com a lei de Deus e a palavra de Deus, essa hora é que eu tenho que cantar: quero te obedecer. Quantas vezes, e o que passou a igreja primitiva? Pelo senhorio de Jesus, autoridades estavam exigindo o culto para si mesmos, se colocando como deuses, e dizendo que a igreja não podia mais adorar Jesus, tinha que adorar o imperador. Nessa hora, a igreja não teve como, ainda que tivesse ali uma lei nova, mas aquela lei ia contra a lei de Deus. A lei de Deus diz: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás o teu culto. Por esse motivo, muitos cristãos que não negavam Jesus e continuavam dizendo: Ele que é o meu Senhor e só a Ele eu adoro, eram levados para o sacrifício, para serem zombados. Jesus fala: o meu reino não é desse mundo aqui. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Interessante essa palavra de Jesus: agora. Mas agora o meu reino não é daqui. Não é sobre todos. Quando nós abrimos Apocalipse, ele vai dizer: o reino deste mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo e do seu Cristo. É até o hino que nós gostamos de cantar no coral: aleluia de reino. Jesus virá para reinar soberanamente. Ele fala: agora não é dessa maneira que você está pensando que eu vim para reinar, não. Eu vou reinar através de todo aquele
e como Jesus fala a nós, o meu reino está dentro do coração de cada um de vocês. Um dia o reinado de Jesus, que hoje está sobre as nossas vidas, ele será sobre todos. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Um dia isso há de acontecer, mas ele diz, agora ainda não. Mas agora o meu reino não é daqui. Pilatos perguntou, então você é rei mesmo, né? Você está confirmando isso? O Senhor está dizendo que eu sou rei. Quarto lugar, primeiro lugar, tire suas dúvidas pessoalmente. Segundo lugar, não se baseie nas opiniões dos outros, tire as suas conclusões. Fazendo, terceiro lugar, perguntas objetivas, para que você saiba discernir as situações. E em quarto lugar, fale somente a verdade. Jesus está aqui narrando para ele toda a verdade. Jesus também não se acovardou dizendo, eu não sou. Jesus fala, eu não sou da maneira que você pensa, o meu reino não é deste mundo. E Jesus disse, você que está dizendo que eu sou o rei. Olha que lindo aqui, eu para isso nasci, para ser o rei, e para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Que coisa linda esse texto aqui. Qual a característica especial de uma daquelas pessoas que recebem a Jesus? São aquelas pessoas que estão verdadeiramente querendo conhecer e em busca da verdade. O que chocava tantas pessoas, os ensinos de Cristo? É que Jesus ensinava apenas a verdade e não abria mão dela em nenhuma possibilidade. E interessante que aquele texto que a gente sempre lê aqui com os irmãos no momento da ceia, né, em que Jesus fala que depois que Jesus fala que daria o seu corpo por nós, e que aquele que cresce nele iria ressuscitar no último dia, e Jesus fala, sem mim nada vocês podem, vocês não têm vida em vocês mesmos. Quem era da verdade e ouvia esse discurso de Jesus, a única coisa que podia dizer é, ele tem razão. Ele tem toda a razão no que ele está falando. Porque qualquer pessoa sensata sabe que não tem vida em si mesmo. Sabe que, mas outros ouviram os ensinos de Jesus e disseram, duro é esse discurso. Não é duro, ele é apenas verdadeiro. Não é à toa que Jesus fala aqui, todo aquele que é da verdade vai ouvir a minha voz, porque vai perceber que aquilo que eu estou falando pode até não ser o que mais agrada, mas é a verdade. Todos nós, quando ouvimos essas palavras de Jesus, na busca do conhecimento da verdade, quando a gente ouve de Jesus dizer, olha, porque vocês não têm vida em vocês mesmos, a gente pensa assim, opa, aí tem uma verdade, porque eu sei que eu não consigo vida em mim mesmo, eu sei que eu não consigo nem viver a lei sozinho. Ele está falando uma grande verdade. Eu tenho tentado viver a palavra, viver a lei. Um judeu verdadeiro que estivesse buscando a verdade, ele teria que concordar com o que Jesus estava falando. Eu tenho tentado viver essa lei e dizer até como apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, eu não estou conseguindo fazer, e o mal que eu não quero, quando eu vejo eu estou fazendo. Essa é a verdade. Não é à toa que Jesus vai dizer, eu sou a verdade. Eu sou a verdade.
Eu não sei, irmãos, sinceramente, em que tom Pilatos falou, porque às vezes tem alguns textos que são complicados, porque muitas das coisas que a gente fala, a grande verdade não está nem na palavra, mas na maneira de falar, né? Tem muitas coisas que a gente fala, mas tipo assim, vou dar um exemplo para vocês. Ele poderia dizer assim: que é a verdade, Jesus? Como num sentido assim, isso não existe uma verdade. Ele pode ter falado essa frase nessa entonação, como ele pode ter falado essa frase assim: o que é a verdade? Entenderam, irmãos? É a mesma frase, mas ela é falada com uma conotação totalmente diferente. E na verdade muitas pessoas podem falar isso da mesma forma. O que é verdade? Não existe uma verdade. Talvez alguns creem que Pilatos interpretou desta maneira, porque dá a entender que depois ele teve uma concepção de Jesus, tanto é que depois ele nem falou mais nada, como um ensino filosófico, porque a verdade é uma questão da filosofia. A verdade que os filósofos procuram. Dá até a entender, alguns dizem que a melhor interpretação desse texto é que ele perguntou em tom irônico: o que é a verdade? E isso bastou talvez para Pilatos para pensar assim: isso aí ele quer fazer uma filosofia, é mais um com umas ideias bonitas. Mas feliz é aquele que faz essa pergunta para Jesus no tom correto. Eu não sei em que tom Pilatos fez essa pergunta, a gente não estava lá para ver, né? Alguns estudiosos, por parar o assunto aqui, dá a entender que é verdade. Você está filosofando, e aí ele, eu não vejo, esse é mais um filósofo com as ideias aí de verdades. Talvez seja essa a interpretação dele, e a conotação que ele colocou essa pergunta. Mas bom seria e feliz é todo aquele que faz a pergunta a Jesus e ele responde a pergunta correta: o que é a verdade? Jesus responde a todos os maiores questionamentos filosóficos com toda a autoridade. O texto talvez um dos mais conhecidos da Bíblia. E sinceramente, irmãos, é uma frase de Jesus que leva qualquer homem que ouve ele falar isso a tomar uma atitude. Quando Jesus vai dizer, abra lá a sua Bíblia em João 14:6, texto um dos mais conhecidos, mas ao mesmo tempo sempre poderoso, e uma afirmação de uma autoridade que não há igual. Ninguém teve a autoridade de afirmar o que Jesus fala a nós aqui. João 14:6, Jesus vai declarar e responder. A pergunta de Tomé é aquela outra, né? Não sabemos, Senhor, para onde o Senhor vai. O grande tema aqui era até o caminho. O grande tema desse encontro era o caminho para o Pai. Mas Jesus, na resposta a esta pergunta e questionamento de Tomé, ele vai responder a pergunta lá de Pilatos: o que é a verdade? Jesus vai dizer aqui, no sentido do caminho, ele vai dizer: eu sou o caminho. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém chega ao Pai, a não ser por mim, senão por mim. Por isso que ele vos fala: vocês não têm vida em vocês mesmos. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A
há uma verdade. Uma verdade que os filósofos não conseguem dar uma resposta plausível. Porque a verdade é uma pessoa. A verdade plena da existência é Jesus Cristo. Ele é a plenitude de todas as coisas. Ele é a fonte de todas as respostas. Ele é a fonte de todas as necessidades do homem, daquele que tem interesse e compromisso com a verdade. Tanto é que ele diz: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, porque sabe que aquilo que eu ensino é única e exclusivamente a verdade. E ninguém teve essa autoridade. Nós já ouvimos falar de vários líderes religiosos, vários ensinos religiosos, vários profetas, de demasiadas religiões, mas em nenhum deles vocês encontram e se encontra uma afirmação como essa de Jesus aqui: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, vem ao Pai, a não ser por mim. Nós não sabemos precisamente em que tom que Pilatos fez esta pergunta, talvez uma pergunta retórica. O que é a verdade? Talvez pensando apenas nas discussões filosóficas e que fez ele olhar Jesus apenas como mais um a trazer ideias filosóficas. Mas nós sabemos também que Tomé fez a pergunta certa: qual o caminho, Senhor? Qual o caminho que leva o homem ao Pai? Que traz o reino dos céus à terra? Do qual o Senhor, sim, desse é o rei. Não rei desse mundo, dessas terras aqui, mas o reino de Deus sobre a história e sobre a humanidade. Até aquele dia que Jesus virá, sim, ele está se preparando, e o dia certo ele virá para julgar o mundo com justiça, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E ninguém vai ao Pai a não ser através dele. E ninguém tem vida e comunhão com Deus a não ser através da obra maravilhosa de Jesus. A semelhança, irmãos, do Senhor Jesus, nós podemos também olhar para esse mundo tão complicado e dizer também como Jesus disse: ainda bem que o meu reino e o reino do qual eu faço parte não é o desse mundo aqui. Porque o final do reino desse mundo aqui é terrível. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque nós fazemos parte do reino de Jesus. E aqueles que estão desejosos, todo aquele que é da verdade, Jesus vai dizer: ouve a minha voz e reconhece que o que eu falo é a verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Feche os seus olhos, fale com Jesus neste lugar. Diga: Senhor, tu és a verdade. Não use o tom de Pilatos. O que é a verdade? Nós já sabemos. Jesus é a verdade. Senhor, tu és a verdade. Tu és o meu Senhor e eu faço parte do teu reino. É do teu reino que eu faço parte, porque eu sou da verdade, eu ouço a sua voz, e a única coisa que eu posso concluir é que o Senhor fala toda a verdade. Tudo que está nos seus lábios, todos os seus ensinamentos são verdadeiros. Todos os seus juízos são verdadeiros.
O reino de Jesus não é o reino deste mundo. Ele está muito acima de tudo isso. E é desse reino que nós fazemos parte. É a esse reino que nós pertencemos. E o que nós falamos de Jesus para os outros? Quer conhecer Jesus? Você precisa de conhecê-lo. Porque Ele é o caminho. Ele é a verdade. A verdade é para a gente entender a vida. Ele é a vida. E ninguém vai à eternidade, ao Pai, ao Criador, se não for através do Senhor Jesus. O reino dele não é deste mundo, mas ele virá com o seu reino e toda a sua autoridade e todo o seu poder, porque ele prometeu que virá buscar. Nós que estamos aqui fazendo parte do reino dele agora, se a gente morrer antes dele voltar, ele já prometeu: ressuscitaremos primeiro, e os vivos, aqueles que ficarem até a volta de Jesus, nós nos uniremos a eles, seremos arrebatados para nos encontrar com Jesus nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. Oremos. Senhor, ó Jesus, venha a nós o teu reino que não é deste mundo. Seja feita em nós, Pai, a tua vontade, assim na terra, como nos céus. Pai, o que nós queremos, e através dessa oração que Jesus nos ensinou, é experimentar um pouco, um vislumbre do teu reino, de estar onde a tua vontade é feita, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Venha a nós o teu reino, reina sobre nós, seja feita a tua vontade, assim na terra, como nos céus. Reina, Senhor, em nossas vidas, Pai. Reina, Jesus, em nosso viver. Queremos verdadeiramente te obedecer. Obedecer à tua palavra, aos teus ensinamentos, para que, quando o Senhor vier, voltar, para buscar a sua igreja, o Senhor apenas diga: servo bom e fiel, obediente, do meu reino, que viveu debaixo da minha autoridade. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Pai, dá-nos visão do teu reino. Aumenta a nossa visão para o fato de que tudo que nós vivenciamos aqui, nesse mundo, assim como o reino de Jesus não é o deste mundo, o que nós participamos também não é deste mundo. E que nós busquemos cada dia mais o teu reino, a tua vontade, a obediência ao Senhor, para que possamos andar no caminho, na verdade e na vida. Abençoe cada um de nós. Obrigado pela tua palavra, que sempre nos ensina em detalhes, atitudes a tomar, aprendizados. Obrigado, Jesus, pelas suas respostas aqui, nesse encontro com Pilatos, que nos abre os olhos para tantas realidades, para tantas verdades, que precisamos vislumbrar a cada dia do nosso viver. A nossa oração, Senhor, é: venha a nós o teu reino, seja feita em nós a tua vontade, assim na terra como nos céus. Amém, Senhor, amém. Coloque-se de pé, meus irmãos. Vamos nos despedir nesse momento de culto, de adoração, buscando o reino do Senhor. Eu estou muito feliz de ver a igreja hoje,
Porque eu até pensei assim, hoje a igreja vai estar vazia, o coral não vai cantar, os homens não vão cantar, não vai ter batismo, e a igreja está muito cheia hoje também, a galeria também, glória a Deus por isso. Irmãos, que vocês saiam daqui alimentados com a palavra do Senhor, né? Para andarmos essa palavra no ensinamento do nosso Senhor. Levante suas mãos aos céus e vamos invocar, irmãos, a bênção do nosso Deus, porque tudo que precisamos na nossa caminhada é que Deus nos abençoe, aonde formos, por onde quer que andarmos. Amados irmãos, amada igreja, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor resplandeça sobre vós o seu rosto e vos dê paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai amado, que a graça de Jesus, o nosso Rei, Salvador e Senhor, e que a alegria e o poder do Espírito Santo seja sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, todo o reino de Deus, espalhado nessa terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. 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 Assentai-vos, irmãos, estarei cumprimentando os irmãos à porta.